Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Um lugar como esse de adoração e de reconhecimento do Senhor é um lugar onde nós recebemos força, onde nós recebemos direção. Você vai encontrar várias vezes na Bíblia um sinônimo entre louvor e força. Quando Jesus disse, Deus suscita da boca dos pequeninos o verdadeiro louvor. Ele está citando o Salmo 8, no versículo 2, e quando ele faz essa citação, se você for ler no Salmo, o salmista disse, ele suscita dos pequenos a força. Sabe de uma coisa, se você precisa receber força, é nesse lugar que você é fortalecido. Reconhecimento do Senhor, reconhecimento da sua presença. O salmista disse, em Salmo 84, ele disse, olha, o homem justo é assim, por mais que ele passe por um lugar árido, sabe o que é um lugar árido? É um lugar seco. Por mais que ele passe por um lugar seco, ele vai sendo fortalecido de força em força. E ele faz daquele lugar seco um manancial. Um lugar onde águas vão jorrar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Independente do que possa acontecer com a sua vida, Deus quer fazer de qualquer lugar árido manancial. Talvez seja na área das finanças, suas finanças vão ser um manancial. Talvez seja na área de saúde, sua saúde será um manancial. Talvez seja na sua família, a sua família é um manancial para outras famílias. É para isso que Ele está te levantando. E por isso nós estamos juntos aqui como igreja. Algumas pessoas, eu sei, irmãos, ficam um pouco desconfortáveis pensando, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo nessa igreja. Tantas coisas. Na cruzada do Grupo Vida. Irmão, se você for ver o nível de atendimento que é dado lá, eu tive o privilégio de estar lá nessa última cruzada, não pude infelizmente ficar até o final, a gente estava recebendo alguns irmãos da escola de ministros. Deixa eu saber, ficou alguém que veio para a aula de campo da escola de ministros e está aqui hoje à noite? Fique de pé, por gentileza, para a igreja lhe conhecer. Amém. Eita! Uma salva de palmas para esses irmãos. Vou pedir uma gentileza, irmãos, trate eles bem, eles são cearenses. Pode sentar, foi a escola de ministros lá do Ceará que veio esse final de semana. Então, infelizmente, não pude ficar até o final. Mas lá no Grupo Vida, irmãos, existe atendimento em tantos setores. E o maravilhoso é você ver. Tem pessoas que se convertem cortando o cabelo, tem pessoas que se convertem tirando foto 3x4, tem pessoas que se convertem plastificando o documento. Eita, você já pensou, irmãos? Que estratégia maravilhosa. A pessoa vai lá inocente, pensando que vai emplastificar um documento. Ela recebe vida eterna naquele lugar. E eu vou te dizer, irmãos, nessa igreja, talvez você pense, eles têm muita coisa. Não, você não viu nada. Você não sabe em quantas áreas nós vamos entrar ainda, por causa da sua vida, por causa do seu trabalho. Não importa o que você faça, faça para a glória de Deus. E eu sei que muitas outras áreas nós ainda vamos tocar, irmãos. Talvez você tenha vários talentos que não sabe por que recebeu, mas recebeu com um propósito grande demais. Para que a gente seja a diferença no lugar seco, no lugar onde as pessoas têm necessidade. Então, fique inspirado mesmo. Nós vamos tocar várias áreas dessa sociedade. Vamos tocar várias áreas dessa cidade, por causa da graça de Deus que está conosco. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 13, eu vou só citar esse texto para você. E eu quero que você fique, irmãos, ligado naquilo que Deus quer te comunicar hoje à noite. Eu sei, em poucos minutos Deus pode fazer por você aquilo que você não conseguiria fazer com um ano do seu trabalho forçoso, dedicado. Por mais dedicado que você seja, um sopro vindo da parte de Deus é suficiente para levantar coisas que estavam mortas e colocá-las à vida. E eu creio que esse poder está aqui hoje à noite. Eu vou repetir, eu creio que esse poder está aqui hoje à noite. Se você precisava de cura, você vai sair daqui dançando e celebrando sua cura. Porque nós estamos no lugar certo para receber da influência de Deus. Lá em Atos 13, no versículo 36, a Bíblia fala sobre Davi. Existe uma expressão muito interessante a respeito dele. Diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e a Bíblia diz que viu corrupção. Aqui Paulo está falando um pouquinho sobre Jesus, e sobre o fato dele não ter conhecido corrupção. Mas quando ele se refere a Davi, ele usa uma expressão muito interessante. Davi serviu a sua geração segundo o desígnio de Deus. Irmão, eu não sei você, eu quero um dia receber da parte de Deus, não da parte dos homens apenas, não apenas um reconhecimento camarada de alguém, mas eu quero ouvir da boca de Deus, ele serviu a sua geração segundo o meu desígnio.
O que é desígnio? Desejo, propósito. Deus tem um propósito e um desejo para a sua vida, e o desejo dele é de que você sirva a sua geração. Que geração é essa? É a geração de agora. É a geração onde você está vivo. Meu irmão, você foi criado para fazer a diferença na vida de alguém. E a única forma de nós fazermos isso é cumprindo a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para a glória de Deus. Deus poderia ter escolhido outras pessoas para estarem vivas hoje, mas Ele escolheu você. Ele conta que você vai cumprir aquilo que você foi criado para cumprir. Você vai salvar e resgatar aqueles que Ele, irmãos, destinou para que fossem tocados por você. Que maravilha! Então, se você está vivo nessa geração, dos Apaches para cá, né? Se você está vivo nesse momento, você está vivo com um propósito. Amém, irmãos? Como nós vamos cumprir o nosso propósito? Vivendo pela fé e agindo como Deus espera que nós venhamos a agir. Eu queria só reforçar aqui algo importante. Nós vamos estar voltando a partir de amanhã no trabalho do Centro de Cura. Então, de segunda até quinta-feira, nós vamos estar recebendo os irmãos que estão enfermos. Eu vou te pedir, querido, se você conhece alguém ou se você mesmo está enfermo, você não deveria perder uma oportunidade como essa de ouvir a palavra direcionada para a área que você precisa de cura. Você vai ser bem servido. É como se nós estivéssemos deixando aqui disponível para você uma grande cesta, ou uma grande mesa, posta de tudo que você precisa. E se você precisa de cura, eu te convido a vir mesmo, a trazer alguém. E eu vou te dizer, irmãos, nós temos visto o poder de Deus se manifestando fortemente naquele lugar. Porque onde há necessidade, quando a necessidade se encontra com a palavra e com a provisão de Deus, uma das duas vai ter que abrir espaço. E normalmente a necessidade abre espaço quando a palavra de Deus é acolhida no coração. Então, se você pode trazer alguém para ouvir dessa palavra, traga, e você vai ver muito resultado na vida dessa pessoa. Não desista de alguém que Deus não desistiu. Se uma pessoa está viva é porque Deus não desistiu dela. Então não seja aquele que vai desistir. Dê essa pessoa a oportunidade, trazendo ela para cá, para o centro de cura. E uma segunda coisa que eu quero informar ou lembrar você viu no vídeo, nós já estamos nos preparativos para a nossa cruzada de cura, que vai acontecer do dia 1 ao dia 3 de setembro. Então, fica já gerando expectativa no seu coração. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que precisam ver o sobrenatural. E se elas precisam ver, que elas vejam. Você está comigo? Eu creio que vai ser um tempo que nós temos muitas coisas extraordinárias acontecendo aqui. E se você conhece alguém que precisa de um milagre extraordinário mesmo, não deixe essa pessoa muito tempo sem receber aquilo que ela precisa. Traga para a cruzada. Eu sei que vai ser uma grande bênção para a vida dela e para a sua. Amém, Jesus? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 11. Primeiro Timóteo 6:11. Quantos acharam? Diga eu achei. Versículo 11, ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus. Quantos homens de Deus tem aqui hoje à noite? Homens e mulheres. Vai, homens e mulheres de Deus. Amém. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Ele tem um conselho para você. Ele diz: foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Existem coisas, irmãos, das quais nós devemos fugir. E existem coisas que nós devemos seguir. Como homem de Deus, você deve identificar as coisas que você precisa fugir ou se afastar. Paulo aqui, ele estava falando sobre avareza, sobre desejo e amor pelo dinheiro e por possuir dinheiro. Ele diz, olha, foge dessa ideia de possuir apenas coisas naturais e deixar que as coisas naturais te possuam. Mas ele diz, ao invés de fazer isso, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E aí ele vai dar um segundo conselho, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Diga, combate o bom combate da fé. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, toma posse. Oh, glória, fale animado, tome posse da vida eterna. Que coisa maravilhosa, que conselho é esse que Paulo está dando? Ei, irmão, vamos combater o bom combate da fé.
Isso é um mandamento para nós hoje, se nós queremos cumprir o nosso destino, se nós queremos viver para Deus, se nós queremos ser agradáveis a Ele. Sem fé, irmãos, nem agradável a Ele você é. Não é só uma questão de promover resultados, é uma questão, irmãos, de agradarmos aquele que nos criou. Ele é um Deus de fé e Ele espera que você viva pela fé. Ele não espera que você viva por pedir, Ele não espera que você viva por mendigar, Ele espera que você viva pela fé na sua palavra. E nós devemos ter mesmo uma atitude de compreender que nós estamos em um combate. Eu sei que o diabo, irmãos, ele sempre tenta colocar os crentes em um tipo de vereda, em um extremo. Existem cristãos que até hoje, eles andam com uma mentalidade de guerreiros da fé, como no sentido de pessoas que estão combatendo com o diabo 24 horas por dia. Se elas levam um susto, a primeira coisa que elas pensam é você, Satanás. Tem medo de demônios, pessoas que estão sempre prontas a se agarrar com demônios e expulsá-los. E eu quero te lembrar de uma verdade maravilhosa hoje à noite. A vitória sobre os demônios não é você quem conquista, é Ele quem conquistou por você 2000 anos atrás. Nós não estamos batalhando contra demônios, irmãos, a vitória já nos foi dada, nós estamos no lugar de regozijo. Agora, existe sim um combate, uma arena, em que todo crente é chamado para estar. É o bom combate da fé. Por que é um bom combate? Porque graças a Deus nós já estamos no chão, nós já estamos no local de vitória. Mas nós precisamos nos manter falando a mesma coisa. Lembra do que está escrito em Hebreus no capítulo 4, no versículo 14. Você deve, irmãos, dar o melhor de si, para que você conserve firme a sua confissão. Para que a sua forma de falar não mude por causa das circunstâncias. O diabo, ele não pode te vencer na arena da fé, irmãos. Quando você agarra uma palavra vinda de Deus, eu vou te dizer, o diabo não consegue invalidar o poder da palavra. O que ele vai tentar fazer é tentar te tirar desse ambiente de fé e te levar para um ambiente dos sentimentos, das sensações, das informações naturais. Porque quando a gente começa a dar credibilidade para essas coisas, nós caímos da arena da fé e aí o diabo alcança vantagem sobre pessoas. Ele pode roubar até mesmo uma bênção que Deus já te deu. Mas, irmãos, enquanto nós nos mantemos no bom combate da fé, o diabo não consegue arrancar 5 centavos do nosso bolso. Ele não pode nos roubar em nada, porque nessa arena da fé nós somos mais do que vencedores. Aí o apóstolo Paulo, ele diz, olha, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Quantos aqui já ouviram essa expressão, toma posse? Toma posse, varão. Oh, aleluia. Isso é bíblico, tá? Graças a Deus, Paulo falou aqui. Nós devemos tomar posse da vida eterna. Existem algumas versões da Bíblia que eu gosto de lembrar quando estou estudando alguma coisa assim. Ele diz, olha, na Bíblia livre, é uma versão da Bíblia no versículo 12, ele diz, luta, a boa luta da fé e agarra a vida eterna. Diga, agarra a vida eterna. Na Almeida revisada, ele diz, apodera-te da vida eterna. Na Bíblia o livro, ele diz, vive plenamente a posse da vida eterna. Que coisa maravilhosa. Você não precisa lutar muito, irmãos, para receber vida eterna. Vida eterna você recebe na hora que recebe Jesus. Se você está aqui hoje à noite e você já entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer, você é um reservatório de vida eterna. Dentro de você existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém, irmãos? Já existe vida eterna aqui dentro. Tem pessoas que lutam para conseguir a vida eterna. Não, a luta não é para conseguir. A luta é para que você permita que a vida eterna que está dentro de você comece a fluir de você. É puxar essa vida eterna para uma condição onde você pode utilizá-la. Eu estou vendo cadeiras aqui, mas nesse momento, nesse ambiente onde eu estou, não tem cadeira alguma. Embora a cadeira esteja disponível, a menos que eu vá lá, agarre a cadeira e traga para mim, eu não posso usufruir dela. E eu vou te dizer, meu irmão, dentro de você já existe todo o recurso que você precisa para viver pela fé e para cumprir o destino que Deus tem para você. Agora, você precisa tomar uma posição. Qual posição é essa? Manter o bom combate da fé, não deixar o diabo roubar ou enganar você daquilo que você já tem. Pedir aquilo que você já tem não vai promover resultado, mas permitir que a vida eterna flua de dentro de você, para a situação que você precisa, aí sim você vai começar a ver muito resultado, porque fé sempre funciona, irmãos. Existe um princípio estabelecido por Deus e nunca vai deixar de funcionar. Você não vai ver aviões aí decolando para ver se vai dar certo voar ou se eles vão cair. Não,
senão as pessoas não iam voar de avião. As pessoas iam para o aeroporto e esperar qual sobe e qual cai. Mas não, o avião ele sempre sobe, ele sempre se mantém voando. Por quê? Porque existe uma lei, existem leis da física que nunca param de funcionar. E eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Não importa que situação você se encontre, as leis de Deus continuam valendo. Se você atender às condições, esse avião vai decolar e vai te colocar em uma condição de estabilidade, para que você alcance o destino que você foi chamado para alcançar. Agora, se faltar motor no avião, pode ser que eles tenham no mínimo um susto bem grande. E às vezes quando nós não atendemos a nossa parte nas condições, pode ser que exista alguma falta. Mas eu creio que hoje à noite, você vai ser levantado por dentro a cumprir o seu destino, a combater o bom combate da fé e a liberar a vida eterna. Agarrar a vida eterna, desfrutar da vida eterna. Amém? Essa é a vontade de Deus. Agora, no meio desse ambiente, irmãos, se existe um bom combate da fé, é porque certamente inimigos vão se levantar contra nós. E nós poderemos falar sobre tantas coisas aqui. Eu lembro de, por exemplo, o momento em que Neemias, ele foi restaurar os muros de Jerusalém. A Bíblia fala sobre inimigos que começaram a se levantar. A Bíblia fala sobre pessoas que chegavam para ele e diziam: ei, Neemias, se fosse na versão do Rafael dos dias de hoje, desce aí, macho, vamos tomar um cafezinho ali embaixo. Ele começou a dizer: desce, vamos ter uma refeição, vamos fazer alguma outra coisa. E se você pensar um pouquinho sobre isso, você vai encontrar um inimigo chamado distração. Distração. Neemias conseguiu identificar aquele inimigo, e ele chegou ao ponto de colocar as pessoas para trabalhar no muro. Irmãos, eles estavam fazendo um trabalho como de um mestre de obras, de um pedreiro. E aquelas pessoas, elas estavam trabalhando com uma mão e com a espada na outra. Sabe o que é isso? Foco. Atenção, não permitir que as distrações roubem o seu destino e aquilo que Deus te criou para fazer. Eu vou te pedir uma coisa hoje à noite, meu irmão: fique atento para as oportunidades de Deus na sua vida. Você não sabe que boas oportunidades podem surgir e a que momento elas surgirão. Mas uma coisa é certa: se você mantém um bom combate da fé, você está esperando os resultados daquilo que você acredita se manifestar a qualquer momento. Nós não podemos programar quando nós vamos desfrutar da vitória, mas nós podemos nos programar para desfrutar da vitória que já é certa. Agora, a gente tem que estar atento às oportunidades. Tem pessoas que às vezes eu vejo dizendo: pastor, eu queria tanto poder impor as mãos sobre os enfermos e ver eles curados. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque a gente ou não se encontra com o enfermo ou não impõe a mão. Se impor a mão e encontrar um enfermo, você vai ter resultados, irmãos. Esses dias na cruzada foi maravilhoso. Ontem a gente teve a oportunidade, eu e Manu, de entrar numa casa que tinha 4 doentes. 2 de 91 anos de idade, uma de 65 e uma criança especial. Um deles, a senhora tinha reumatismo, e a gente teve problema no joelho sério, ela sentia dor o tempo todo, e ela falava o tempo todo também. E a gente chegou e eu fiquei tentando falar alguma coisa, ela não dava. Mas eu usei algumas técnicas aí que eu aprendi ao longo do tempo para falar com pessoas que falam muito. E aí eu consegui chamar a atenção dela. E aí eu disse: olha, eu vou orar pela senhora enquanto a senhora está calada, bem ligeirinho aí. E essa dor que está nas suas pernas vai ter que sair. Ela disse: eu creio. E eu impus as mãos sobre ela, irmão, só deu tempo de eu tirar a mão, a mulher começou a falar de novo. E aí eu continuei ouvindo, e quando ela terminou de falar, que ela foi respirar, eu disse: e a dor nas pernas? Ela disse: não, meu filho, a dor nas pernas. Rapaz, foi embora. Graças a Deus. Então vamos agilizar, vamos orar pelo resto do pessoal que está doente. A filha dela estava com dores nas costas, as dores foram embora, e o pai dela estava cego, irmãos, estava sentado lá na frente. E aí a gente chegou e disse: o senhor está enxergando? Ele disse: muito ruim, meu filho, tem um problema de vista muito sério. Eu disse: o senhor deixa eu orar pelo senhor? Deixo. E a gente orou por ele. E aí ele abriu os olhos, eu disse: e aí? Ele disse: rapaz, e ficou olhando assim. Aí ficou calado, né? Rapaz. Eu disse: rapaz o quê? O que foi que aconteceu? Ele disse: o senhor está enxergando? Ele disse: rapaz, está aparecendo, viu? Irmãos, eu vou te dizer, não é pesado você conquistar algo que já foi conquistado. Não é difícil receber algo que já foi entregue. Difícil é você receber algo de alguém que não quer te dar, mas quando alguém já te deu, é fácil, é só tomar posse. Só viver pela fé. A Bíblia fala lá em Marcos 11, 23 sobre como você transporta montes pela fé. Fala, não duvida e recebe. E pessoas às vezes dentro da igreja ficam dizendo: como é difícil viver pela fé. Como eu queria viver pela fé.
e tem outros que não são tão honestos e não dizem, mas ficam pensando. É difícil, não, isso aí é difícil, isso é impossível. Bom, pode ser impossível para você mover um monte, mas deixa eu te perguntar uma coisa, é difícil para você ouvir a palavra? Ei, irmão, presta atenção aqui, eu sei que para algumas pessoas talvez seja. Às vezes o diabo quer te distrair, mas não deixa a distração te roubar daquilo que Deus tem para você hoje à noite. Milagres vão acontecer nesse lugar. Estou falando sério, milagres vão acontecer nesse lugar hoje à noite. O poder de Deus está aqui para isso. E aí, pessoas perguntam, ei, irmão, é difícil ouvir a palavra? Que esforço você tem que fazer? Só concentrar. Ouvir é fácil, diga, ouvir é fácil. A Bíblia diz que depois que você escuta, você medita. Meditar é difícil? Não, se fosse para pensar naquilo que você ouviu. E a Bíblia fala sobre um próximo passo que é falar. Falar é difícil? Se você ouviu, meditou e falou, a montanha se moveu e você nem viu. Porque esse é o princípio da fé. Coloca para dentro e aquilo vai ficar fácil para você. Talvez seja difícil o resultado final. Mas, irmão, se você faz os passos que são fáceis, você vai alcançar resultados extraordinários. E pessoas vão se perguntar como aconteceu. Você vai dizer simplesmente aconteceu, nem sei como. Agora deixa eu te dizer, existem inimigos mesmo. E eu vou te falar sobre algo que está no meu coração muito forte. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. No capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa, eu vou ler para você, na versão da Bíblia amplificada. Ele diz assim, olha, versículo 28, para que em nenhum momento vocês estejam amedrontados ou intimidados em nada por seus oponentes e adversários, pois tal constância e ausência de medo será para eles um claro sinal, uma prova, um selo da eminente destruição deles. Deixa eu te perguntar alguma coisa, existem inimigos se levantando contra a sua vida hoje à noite? Talvez frieza espiritual, talvez doença, pobreza, falta de resultado, talvez circunstâncias na sua família. Existem sim inimigos que se levantam contra você, dizendo afrontas ao teu respeito, de que você não vai cumprir o destino que Deus tem para a sua vida, de que vai ter falta, de que você não vai prover as necessidades da sua casa. Mas eu quero te dizer hoje à noite, que se você vive pela fé, a ação desses inimigos não pode te impedir de cumprir o destino que Deus tem para você, porque a sua fé em Deus te livra da ação dessas coisas. Ele disse, olha, que vocês vivam em constância e ausência de medo, porque isso é um sinal da iminente destruição deles. Que comportamento deveria ter? Constância e ausência de medo. Sabe o que é medo, irmãos? Medo é legalidade para que uma força contrária efetue algo sobre a sua vida. Temor. Meditar, irmãos, das verdades que são pronunciadas contra a tua vida vão te colocar em uma condição de medo. Mas a palavra de Deus te exorta a não permitir que a influência de fora altere aquilo que você tem por dentro. A não permitir que a influência de fora roube a palavra que foi semeada no seu coração. Sabe de uma coisa, irmãos, nós devemos viver pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 12, que nós não devemos ser descuidados, mas devemos ser imitadores daqueles que pela fé herdaram o lugar da promessa. Sabe que muitas pessoas não são referência para você, irmãos. Eu vejo pessoas vindo falar com a gente, pastor, mas eu conheço uma pessoa que não alcançou. Na área de cura, por exemplo, eu conheço uma pessoa que não recebeu. Eu conheço alguém que não alcançou um determinado resultado. E eu vou te lembrar o que Paulo disse para os irmãos, ou o escritor de Hebreus, disse no capítulo 6, ei, se torne imitador de pessoas que estão produzindo resultados. Imite aquilo que está funcionando e não aquilo que não está funcionando. Não é porque não funcionou para uma pessoa que não vai funcionar para você. Se você colocar, irmãos, o princípio da
fé em operação, você vai alcançar resultados. Ei, mas você não pode deixar que as circunstâncias ditem o que você faz ou o que você deixa de fazer. Porque quando nós permitimos que aquilo que é de fora altere o nosso comportamento, os nossos sonhos, o nosso desejo, nós vamos permitir que essa influência nos leve para fora da vontade de Deus. Eu poderia citar para você aqui 1 Samuel no capítulo 13, quando a Bíblia fala sobre Saul. Saul, ele estava, irmãos, conquistando territórios para Israel e vencendo mesmo para a glória de Deus. Mas chegou um momento em que ele se viu cercado pelos filisteus e ele estava esperando o profeta chegar, irmãos. Eu não sei se isso é alguma coisa do chamado do profeta, que o profeta às vezes parece que demora, ou falando demais, ou demorando para chegar, ou alguma coisa, tem um negócio de uma demora. É brincadeira, os profetas que não jogam as cadeiras, é só brincadeira. Mas eles ficaram, rapaz, cadê o profeta? Cadê o profeta? Do jeito que algumas pessoas ficam na hora do culto, cadê o final do culto? Cadê o final do culto? Aí, cadê o profeta? Não, o profeta não chegou não. Então faz o seguinte, os filisteus estão vindo aí, a gente não tem tempo para perder. Vamos sacrificar e vamos resolver isso aqui agora mesmo. E aí quando o profeta Samuel chega para Saul e diz, Saul, macho, eu recebi o cearense esse final de semana, acabou comigo, eu estou falando macho direto agora, você me perdoe, tá? Aí disse, Saul, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Você sacrificou, teu reino hoje ia ser confirmado. Agora por causa dessa loucura, o teu reino vai ser passado para outra pessoa. E aí para pensar um pouquinho sobre isso. Por causa de medo dos filisteus, Saul deixou de estabelecer o seu reinado para sempre. Medo. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Chegou a hora de você parar de ouvir a voz dos filisteus que te leva a agir conforme eles esperam que você haja. Está na hora de nós começarmos a nos mover apenas sobre as convicções que nós temos no nosso coração e que vão nos guiar para a vitória. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, considere a palavra de Deus como palavra de Deus. O irmão Smith Wigglesworth, ele dizia o seguinte, se você tem uma palavra de Deus, se você ouviu um versículo, se Deus falou algo para você em um momento de oração, acolhe essa palavra como se Deus descesse à terra, olhasse nos seus olhos e dissesse, assim diz o Senhor. Como você se comportaria se Deus descesse, irmãos, em alguma forma, olhasse nos seus olhos e dissesse, ei, assim diz o Senhor, a tua família está sendo restaurada por causa da sua fé. Ei, assim diz o Senhor, essa cura já chegou por causa da sua fé. Ei, assim diz o Senhor, a tua vida está mudando para um processo muito melhor. Como você reagiria? Hein? Então comece a reagir crendo na palavra de Deus, porque Ele é tão fiel para cumprir as escrituras, quanto é fiel para cumprir as palavras audíveis no seu ouvido. Ele é Deus. Agora nós não podemos deixar, irmãos, que essa pressão nos leve a agir de forma errada. Não, nós vamos ser imitadores daqueles que pela fé alcançam promessas. Tem várias pessoas pregando, ei, irmão, o evangelho não pode mudar, o evangelho não pode salvar. Meu irmão, você está chegando atrasado demais para dizer algo para mim desse sentido. Eu tenho visto o que Deus tem feito, irmãos. Eu não estou ouvindo outras pessoas apenas, eu estou vendo acontecendo e eu vou te dizer na tua vida. Vai acontecer da mesma forma. Agora, nós precisamos começar a agir. Não sei o que você deve fazer, meu irmão, mas começa a ligar o teu coração com pessoas que te inspirem. Esses dias eu estava vendo um vídeo a respeito desse irmão, o irmão Smith Wigglesworth, o irmão Kenneth Copeland, contando um pouco da história desse homem. E ele falando como uma vez eles estavam em um velório lá. E algumas pessoas pensam, pastor, a Bíblia manda ressuscitar os mortos. Talvez não exista um mandamento específico para a igreja para ressuscitar os mortos. Mas a Bíblia não diz que está proibido. Você não está aqui não. A Bíblia diz que não está proibido. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eventualmente uma coisa desse nível pode começar a acontecer. Agora não vai acontecer, irmãos, para uma pessoa que está sentada paralisada, com medo das informações do diabo. Vai acontecer com alguém que está tão ousado por causa da palavra de Deus, que não considera se as pessoas vão te achar louco ou não. Que não considera se as pessoas vão dizer, esse aí está crendo desequilibradamente ou não. A fé, irmão, se apoia sobre o que Deus diz e não sobre o que o homem diz. O homem diz, chegou ao fim, Deus diz, vai começar de novo. O homem diz, morreu, Deus diz, vai voltar à vida. Ele é poderoso para vivificar os mortos até. Qual era a fé de Abraão lá em Romanos no capítulo 4? Era de que ele é fiel para ressuscitar os mortos. Abraão não estava pensando só em Deus curar a facada que Isaac pudesse receber. Deus estava dizendo, está tranquilo, na instância maior que existe, Deus está pronto para resolver.
Irmãos, qual foi a maior satisfação do diabo, ou a maior conquista que ele pensa que teve? Irmãos, a maior conquista, o maior engano que o diabo teve foi de dizer: matei o Filho de Deus. Meu irmão, eu acho que se ele tivesse um demônio, normalmente tem um demônio que sempre é contra as coisas, né? Talvez um demônio disse: ei, bicho, mata esse cara não. Aí disse: não, eu vou matar, rapaz, isso é o Filho de Deus. O demônio disse: ei, mata não, bicho, vai que dá um azar aí, um negócio. Não, eu vou matar. E ele matou. Irmãos, quando Jesus se ressuscitou glorioso naquele terceiro dia, ele não ressuscitou sozinho. Ele morreu mas ele ressuscitou já cheio de filhos para Deus. E eu imagino aquele demônio: ei, mas eu não te disse que não era para matar o homem? Agora não é só mais um, é você, é você, é você, é você, é você. O poder da ressurreição está em você também. O poder de cura está em você também. Você é tão filho de Deus quanto Jesus. Irmãos, aí ele contando, o irmão Smith Wigglesworth entrou nesse lugar. As portas de vidro estavam fechadas e todo mundo estava com aquela expectativa de que, meu Deus, não vai acontecer nada. Todo mundo com a atitude de velório mesmo. E aí o irmão Smith Wigglesworth entrou lá, não falou nada, olhou para eles assim, foi lá na porta que estava trancada e arrombou. Como aconteceu, não sei não, sei que ele arrombou a porta de vidro. E ele entrou lá para onde estava o morto, e o pessoal ficou tão extasiado com a loucura daquele homem que ficou calado. Ele disse: isso é um maluco, né, bicho? E aí ele pegou o corpo daquela pessoa, colocou contra a parede, bem sério, e disse que ele se afastou e disse: anda em nome de Jesus. Tem pessoas que contam que quando esse irmão estava ministrando debaixo da unção, as pessoas podiam ouvir a quarteirões de distância. Então não fique irritado quando alguém gritar não, viu? Aí ele foi lá e disse: anda em nome de Jesus. E o corpo daquela pessoa só escorregou e caiu no chão, porque estava morto. E qualquer incrédulo podia dizer: estava morto, atestar aquilo. Ele pegou aquele homem de novo uma segunda vez e disse: ei, anda em nome de Jesus. Nada aconteceu. Mas irmãos, da terceira vez que ele fez isso, ele disse: ei, levantou aquele, e ele nem estava olhando para as pessoas. Ele disse: anda em nome de Jesus. Irmão, aquele bicho começou a se mexer. Começou a se mexer. E o povo começou a olhar e se afastar. Ele pegou a mão daquele homem e saiu lá de dentro. E o povo estava com tanto medo que nem falou com o Smith Wigglesworth, nem com o irmão que tinha ressuscitado. Mas eu vou te dizer, irmãos, o poder de Deus continua funcionando. E eu não sei você, eu não quero deixar as experiências que não funcionaram frustrar a minha fé. Eu quero olhar para pessoas que alcançaram as promessas e viver igual essas pessoas viveram, irmãos. Agora, a gente precisa começar a não permitir que a influência de fora entre. O mundo diz: esse negócio de cura é loucura. Isso é o poder da mente. Irmãos, eu nunca vi o poder da mente abrir os olhos de um cego. Eu nunca vi o poder da mente curar uma mulher que não podia andar e passar a andar imediatamente. Eu nunca vi o poder da mente levantar alguém que está numa cadeira de rodas. Mas o poder de Deus faz. Não vai fazer, faz agora. Agora, a gente precisa ter uma voz, irmãos, que concorda com a voz de Deus. Lembra de Davi e Golias? Golias chegou dizendo para Davi: Davi está pensando que eu sou um cachorro para morrer com pedrada, rapaz. Mas Davi, irmãos, não se acovardou com aquilo que ele estava ouvindo. Se você for ler 1 Samuel no capítulo 17, você vai ouvir as pessoas dizendo: ei, o exército de Israel foi parado por um gigante que se levantou. Irmãos, um exército não é parado por gigante. Um exército é parado por intimidação. Porque um gigante desestabilizou emocionalmente o exército de Israel. Ei, olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um gigante gritando contra você hoje à noite, eu não sei qual é. Mas eu sei de uma coisa: você tem uma escolha de andar pela fé ou de permitir que a intimidação te pare. Não, pastor, que negócio é esse de fazer missões no meio da crise? É exatamente como Deus nos chamou para fazer. Que história é essa de terminar esse ambiente em um ambiente de crise? É exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Que história é essa de pregar cura quando está todo mundo morrendo por causa de alguma doença? É exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Agora, nós precisamos permitir, irmãos, que a nossa confiança em Deus nos estabeleça nesse lugar. Davi disse: não vou ficar ouvindo esse Golias não. Deixa eu te dizer uma coisa, Golias, hoje
Deus vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos, e nós vamos celebrar a tua morte. E Golias se ajeitou para partir para cima de Davi. Na hora que Golias se mexeu, irmãos, Davi correu para cima dele, jogou uma pedra, derrubou Golias no chão. E sabe de uma coisa interessante? Davi nem espada tinha. Irmãos, a Bíblia diz que quando Golias olhou para Davi a primeira vez, ele olhou para Davi e o desprezou. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez as adversidades e os demônios te desprezem, não sabem quem você é. Mas a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, 10 e 11, que você como igreja, foi aquele que Deus escolheu, para ensinar para os principados e potestades, o tamanho da vitória que Ele conquistou para nós, na cruz do Calvário. Talvez os demônios não saibam ainda, e olhem para você e dizem, quem é Ele? E talvez a voz está dizendo, quem é você para pensar em missões? Quem é você para pensar em investir no reino? Quem é você para curar os enfermos? Eu vou te dizer, eles não sabem, mas Deus já garantiu para você. Você é aquele que está habilitado pelo Espírito da fé, para derrubar qualquer gigante hoje à noite. Eu não estou falando amanhã, eu estou falando hoje à noite. E Davi jogou a pedra, Golias caiu. Irmãos, Davi pegou a espada de Golias e passou no pescoço do bicho. Eu vou declarar pelo Espírito sobre sua vida hoje à noite. Você vai pegar a espada daquela área que o diabo disse, você não vai conquistar, você não vai conseguir, não vai dar certo. Vai ser com a espada do teu inimigo que você vai executar a vitória de Deus sobre ele. Talvez era na área de finanças, você vai ser generoso, e eu vou te dizer o que vai acontecer. O pescoço de Golias vai rolar, nunca mais o gigante degolado vai dizer nada contra você. Porque maior é o que está em você, maior é o poder que está em operação na tua vida. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19 e 20. Que poder é esse que está em operação? É o poder segundo a eficácia da sua força. Essa palavra eficácia significa, é como uma obra manual que alguém faz. Você lembra daquele lugar que tinha água, às vezes um poço, e que aquela água fluía quando alguém bombeava? Não diga amém não, que talvez você possa entregar, né? Você já ouviu histórias, não é assim? Ou pessoas falaram, pastor João, acho que já ouviu uma vez um exemplo dele contando sobre isso. O que acontecia? A água estava lá, precisava de um poder para liberar aquela água em operação. E sabe o que a Bíblia diz sobre o poder que opera em você? Irmãos, Deus o Todo-Poderoso, o Deus de toda a criação, ergueu as suas mangas, e com a sua força, Ele conquistou um poder que está em operação na igreja hoje à noite. Que poder é esse, pastor? Irmãos, é um poder tão sério, que ressuscitou Jesus de 3 dias depois de morto, da condição de morto espiritual. A Bíblia fala lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 29, Paulo disse a mesma coisa. Eu só posso fazer o que eu faço, por causa da sua eficácia que opera em mim. Não sei se você lembra naqueles parques de diversão, não sei se ainda tem. Pessoas pegavam uma torre que media a força. Você chegava com uma marretada e dava aquela marretada e ele media aquela força. Eu vou te dizer, meu irmão, existe uma marretada que o diabo levou 2000 anos atrás, que até hoje ele procura saber qual o tamanho daquela marretada, mas ele não entende. A verdade é que, por causa da força que Deus executou 2000 anos atrás, o poder para matar gigantes está dentro de você hoje à noite, para não permitir que a intimidação te pare, mas para que você permita, irmãos, que as palavras que Deus depositou dentro de você, determinem o teu destino. Sabe de algo que eu ouvi desse mesmo irmão Smith Wigglesworth? Ele disse, eu não vou deixar que uma dor de dente ou uma dor na unha me prive de pensar aquilo que Deus diz ao meu respeito. A dor tem uma doutrina, irmãos, a falta tem uma doutrina. E você não pode me falar de falta, porque eu conheço falta muito bem. Eu sei o que eu já experimentei na minha vida. Eu sei quando eu cheguei em Campina Grande, irmãos, quantas coisas Deus foi comigo, para que eu pudesse estar aqui hoje à noite, gordinho, suprido. Ah não, sabe o que é falta não? Eu sei, irmãos. Eu sei o que é dobrar os meus joelhos durante a noite e saber que o suprimento ia chegar pela fé, e o suprimento chegou. Eu vou te dizer uma coisa, o mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que foi com Paulo, o mesmo Deus que foi com o pastor Bud quando ele veio para o Brasil, Ele está com você, a força dele está disponível para operar. Agora, você precisa praticar uma coisa. Você precisa falar uma coisa, você precisa agir de uma determinada forma. Que forma é essa? É pela fé. Pela fé.
dar respostas a Deus. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Não é a força do teu braço bombeando a água, não. Você vai ver um jato de água que nunca podia sair da força do seu braço, é da força do braço dele. Está aqui hoje à noite. Está aqui hoje à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem pessoas aqui hoje à noite que vão ser livres mesmo de cativeiros que o diabo te colocou, por causa de tantas palavras que foram ditas ao teu respeito, por causa de prisões mesmo na cabeça de que você não ia ser livre dessas coisas. O poder para a liberdade já está aqui hoje à noite, e esse poder vai te colocar em uma condição onde a tua fé vai poder funcionar livremente. Você só tem que responder a esse poder. Responder a esse poder. Aleluia. Não sei se você entendeu, não. Está na hora de você começar a ficar feliz agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Gigantes degolados hoje à noite. Timidez degolada hoje à noite. Falta degolada hoje à noite, enfermidade degolada hoje à noite, diagnósticos de morte degolados hoje à noite, atestados de frieza espiritual derrubados hoje à noite. Você só tem que obedecer. Obedecer o quê? A palavra que você já recebeu. Se tem alguém aqui hoje à noite, se você está com problema especificamente, não vou dizer especificamente, mas se você especialmente tem problema nos ossos, vem aqui rapidamente. Eu quero orar por você. Nos ossos, pode ser joelho, osso, qualquer coisa. Vem aqui à frente, pode fazer uma fila aqui. Irmãos, eu vou te dizer, o que vai acontecer com essas pessoas é só uma primeira trombeta tocando, para que você comece a celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje à noite também. Você não precisa sentir muita coisa, você só precisa viver pela fé, se alegrar pela fé, dançar pela fé, ofertar pela fé, fazer qualquer coisa que você precise fazer pela fé. Oh, aleluia. Quantos dos irmãos aqui estão sentindo dor? Dê um passo à frente, por favor. Só um. Tudo bem? Como é o nome da senhora? Adélia? A senhora estava sentindo dor onde? Nas costas? Na coluna? A senhora crê no poder que tem a operação aqui hoje à noite? Feche seus olhos. Levante suas mãos. Ela deu mais de um passo, ela estava crendo. Fique em pé, por favor. E põe suas mãos para cá. E você, irmãos? Estão sentados? Fique em pé. Para ficar em pé só basta estar sentado. E põe as suas mãos para cá. Irmãos, nós estávamos falando sobre um poder de ressurreição. Eu te pergunto o que é uma enfermidade diante de um poder de ressurreição. A enfermidade vai ser envergonhada hoje à noite. Declara agora, amor. Em nome de Jesus, toda dor sai agora. Eu declaro recuperação completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe sua cura agora. Seja livre para servir o Senhor. Livre para servir o Senhor. Aleluia, aleluia, diga aleluia. E a dor? Se abaixa. Deu uma baixadinha. O que aconteceu? Hã? Eu fico feliz. O que aconteceu? O Evangelho funciona. O Evangelho funciona. Vocês que estão, os irmãos estão sentindo dor, dê só mais um passinho à frente. A senhora já foi curada. Pode sentar. Só mais um passo. Ok. Eu vou primeiro impor as mãos sobre vocês. Impõe suas mãos para cá também, irmãos. Concorde com isso. O poder de Deus está aqui hoje à noite. Nós não queremos nenhum irmão nosso saindo daqui com dor nesse lugar e nem saindo com enfermidade alguma. O poder da ressurreição está aqui. Está aqui. Vamos começar de lá. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Feche seus olhos, levante suas mãos.
não importa onde doía, o poder de Deus está vindo sobre você. Recebe sua cura em nome de Jesus. Curada, curada. Continua aqui na frente, tá? Em nome de Jesus, recebe sua cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, recebe sua cura agora. Recebe, 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 recebe sua cura. Curada. Fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pessoal está toda a frente aí. Em nome de Jesus, recebe sua cura agora. Seja livre, 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 livre. Recebe sua cura em nome de Jesus. Recebe sua cura em nome de Jesus. Recebe sua cura. Eis aí o poder de Deus. Recebe, 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 recebe. Curado, curado, curado em nome de Jesus. Recebe aí. Está sobre você agora. Seja livre para servir o Senhor. Livre para servir o Senhor. Em nome de Jesus. Dou fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu chamo restauração. 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 Eis aí, recebe. Ei, recebe, recebe, recebe. Senhora. Em nome de Jesus, recebe agora a sua cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe agora, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe agora, restauração completa em nome de Jesus. Restauração completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe agora, restauração completa. Seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro toda dor fora desse rapaz. Fora agora. Eu declaro ele livre para servir o Senhor. Livre para servir o Senhor. Em nome de Jesus. Vocês que vieram à frente, que a gente impôs as mãos, que estavam com dor. Cheque aí o seu corpo. Você está curado. Depois que você checar, levante suas mãos e dê graças a Deus. Eu sei que você foi curado. A senhora não ouvia de qual ouvido? Ela estava com 2 aparelhos. Cadê o bicho? Está no bolso, está no bolso. De qual ouvido a senhora não ouviu? Ela disse, eu não ouvia desse, eu não ouvia desse aqui também. Feche os olhos. Recebe. Aleluia. Você que não recebeu ainda, levante suas mãos. Vamos lá, irmãos, quando nós terminarmos aqui, eu ouvi o Senhor falando que existe algo caindo sobre sua vida. Enquanto pessoas estão sendo curadas aqui, pessoas estão sendo livres de vício aí. Se você precisa disso, recebe agora. O poder de Deus está aqui hoje à noite. Não deixa passar de hoje. Recebe em nome de Jesus. Recebe sua cura agora. Em nome de Jesus. É pela fé. Pela fé. Pela fé. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe. 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 Aleluia. Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe sua cura. Recebe sua cura. Recebe sua cura. Eis aí. Eis aí. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe sua cura hoje à noite. Seja livre. Livre para servir o Senhor. Recebe em nome de Jesus. Quebrando ferrolhos. Sim. Abrindo prisões. Essa é a unção da liberdade. Recebe hoje à noite. Para ser livre para correr numa velocidade que você nunca correu antes.
Nada mais te para. Nada mais te para, diz o Senhor. Nada mais te para. Nada mais te para. Nada mais te para. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe agora. Em nome de Jesus, recebe agora. Restaurada do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. 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 Recebe sua cura hoje à noite. Recebe sua cura hoje à noite. Recebe sua cura hoje à noite. Em nome de Jesus. Já orei por você. Recebe sua cura em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu chamo vida sobre o meu irmão. Vida, 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 vida. Recebe sua cura em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Aleluia. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Eu vou te dizer e vou encerrar com isso. Há uma voz no meu espírito dizendo: o tempo... Oh, aleluia. Oh, aleluia. O tempo da intimidação contra a sua vida. O tempo em que a intimidação tinha valor sobre você. O tempo em que as circunstâncias determinavam o que você fazia. Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Está acabado. Você vive pela fé. Vive pela fé. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou encerrar com isso de verdade agora. Irmão, você vive pela fé. Se Deus disse, irmãos, é prego batido e ponta virada. O que você tem que fazer? Irmãos, a fé gera fatos. E fatos geram alegria. Se você está aqui hoje à noite e não fez Jesus Senhor da sua vida, você pode sentar. Já estou acabando, mas eu preciso fazer isso. Não vá embora, irmãos. Deus começou a se mover no começo do culto, mas Ele se move até o final. Reverência pelo culto é reverência por Deus. Então eu vou te pedir, aguarda só um pouquinho, a gente já está finalizando. Se você está aqui e você nunca fez Jesus Senhor da sua vida, a gente precisa fazer isso agora. Existem coisas que vão começar a acontecer na sua vida a partir de hoje à noite. Eu não estou dizendo proibições, eu estou falando sobre um novo estilo de vida. Se você está aqui e precisa receber essa oração hoje à noite, para entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Existe uma senhora lá atrás? Se você pode, vem aqui à frente, nós queremos ficar felizes com a sua vida. E queremos orar por você. Independente da sua idade, independente do que você faz, você é bem-vindo à família de Deus. Se você está aqui hoje à noite e quer fazer essa oração, entregando sua vida a Jesus, vem aqui à frente, por favor. Se você está vendo alguém que quer vir, por favor, acompanhe essa pessoa até aqui. Jesus, Ele veio e morreu para te conceder uma nova vida. E vindo à frente, você está dizendo: eu aceito, eu acolho a vida que o Senhor veio entregar por mim. Vem aqui, nós queremos orar por você. Eu sei que essa é uma noite de salvação. Vem aqui. Não deixe a vergonha te prender um pouco mais. Seja livre desse laço nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre para escolher por Jesus e andar com Ele. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não é um apelo que nós fazemos, é um convite de Deus para você. Vem para uma nova vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode ficar feliz. Louvado seja... Opa! Você fique feliz por ele, ele é crente. Graças a Deus. Se você está aqui, vem aqui à frente. Eu sei que tem pessoas que estão com o coração quase saindo pela garganta. Vem aqui. Louvado seja Deus. Domingo passado eu estava pregando na igreja do pastor Isaías. Enquanto eu estava ministrando, o Senhor falou comigo que uma mulher estava sendo curada de câncer. E que durante a semana ela tinha ido no médico. O médico disse: a gente vai ter que fazer mais exames.
mas não é uma coisa boa. Eu disse, vem aqui à frente, porque a unção está aqui para te curar. A unção estava disponível naquele momento. Eu disse, vem aqui à frente. E ninguém veio. E eu saí, irmãos, não questionando Deus, mas sabendo, alguém talvez não recebeu o que Deus tinha para ela. Quando foi no final do culto, uma jovem veio falar comigo, disse, pastor, era eu. Disse, por que você não veio antes? Eu disse, não sei, alguma coisa me prendeu. Eu vou te dizer, meu irmão, aquilo que te prende não é o Espírito de Deus. Deus quer te conceder coisas, Ele não quer te privar de coisas. Então, nós nem insistimos tanto. Mas eu sei que talvez tenha uma pessoa que hoje à noite é a noite da sua salvação. Eu queria que você levantasse sua mão, fizesse um sinal, nós vamos até você, alguém vai te ajudar. Mas é a noite de você sair daqui com salvação. Você não sabe aquilo que te aguarda. Mas eu sei de uma coisa, hoje é uma noite de livramento para pessoas aqui. Se você estava afastado do Senhor e precisa voltar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Existe alguém? Amém. Louvado seja Deus, tem um rapaz vindo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Livramento. Livramento. Irmão, talvez você não saiba, mas um grande livramento veio para a sua vida hoje à noite. Eu acho que você até sabe do que se trata. Mas o poder de Deus te livrou hoje à noite. Dá um abraço aqui. Seja livre hoje à noite. Livre, 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 livre. Livre. Em nome de Jesus. Foi por você mesmo. Começa hoje uma nova vida para você. Coisas estão sendo esquecidas, mas coisas estão sendo iniciadas por Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Esses são laços quebrados. Nova vida em nome de Jesus. Como é teu nome? Anderson. Olha para lá. Essa é a sua nova família. Você pode dizer, Anderson, seja bem-vindo. Amém. Você não ouviu porque o pessoal estava batendo palma, mas deu certo. Seja bem-vindo, viu? Você pode seguir aquele casal. Amém. Se tem alguém aqui que não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos cheios? Amém. Se você veio aqui, irmãos, e recebeu cura na imposição de mãos, você precisa alimentar o que você recebeu. E nós queremos te convidar a ir para o centro de cura amanhã à noite. Nós vamos estar lhe aguardando lá embaixo. Deus quer ministrar algo que vai te ajudar a manter o que você recebeu. Amém? Eu vou lhe dar essa oportunidade, não vou perder isso. Você tem 10 segundos. Comece a celebrar o que Deus fez na sua vida hoje à noite. Comece a celebrar a queda do gigante, sentado mesmo. Celebra aquilo que você recebeu. Algo novo da parte de Deus está operando em você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as circunstâncias, sobre a sua dispensa. Recebe agora. Recebe agora. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, pastor. Se você está nos assistindo até, pode vir, pastor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você tinha um problema de cegueira de um olho esquerdo. O poder de Deus está sendo liberado sobre você agora. Você está livre para voltar a enxergar. Mas o pastor está fazendo isso chutando nada. Deus te conhece. Ele está te vendo cada célula do seu corpo. E hoje à noite você pode testemunhar. O poder de cura está sobre você também. Recebe sua cura. Você vai andar em vitória para o resto da sua vida. E você vai lembrar desse dia. Em nome de Jesus.